Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais essa aula online. E a motivação do tema de hoje parece bastante óbvia. Desde o assassinato do George Floyd em Minneapolis, por um policial branco, várias manifestações antirracistas eclodiram em cidades do mundo inteiro. E como parte, como roteiro dessas manifestações, vários monumentos, que de alguma maneira homenageavam ou faziam referência, a personalidades que tiveram algum tipo de vínculo, algum tipo de passado racista ou colonialista, sofreram algum tipo de intervenção. Monumentos foram pichados, ou parcialmente danificados, ou simplesmente destruídos, colocados abaixo. Nem mesmo Churchill, o ex-primeiro-ministro britânico, escapou e teve uma de suas estátuas pichada, pelos manifestantes, para verdadeiro horror, de alguns jornalistas brasileiros. Desde o início, das manifestações, muita coisa foi dita a respeito do tema, a relação entre monumentos, memória, racismo. Então, talvez o que eu vou falar hoje não acrescente nada de muito novo, a esse volume de informação que circulou nos últimos dias. Muita coisa bacana foi escrita, muita bobagem também. Mas eu quis falar um pouco sobre isso por um dever, além de ofício, por um dever ético e político. Como historiador, me parece importante dar uma contribuição, mesmo que pequena, mesmo que modesta, a essa discussão. Então, essa aula hoje tem uma motivação acadêmica e também política. Eu parto de um princípio e chamo atenção para um comentário de um também historiador, amigo meu, o Murilo Cleto, em entrevista à revista Época, quando ele chama atenção para o fato de que a discussão acadêmica, ela, embora necessária e fundamental, essa intervenção necessária e fundamental, ela tem um limite. Nós não podemos exigir, segundo o Murilo, e eu concordo com ele, de uma multidão enfurecida com monumentos que fazem um elogio a personalidades que homenageiam uma memória que a ofende, que ela haja de forma polida. Então, eu levo em conta isso para chamar atenção para o fato de que minha posição ética e política em relação a essas manifestações é de extrema e restrita solidariedade. Por outro lado, e ao mesmo tempo, me parece que essa movimentação, esses atos que põem abaixo monumentos, embora produzam um efeito simbólico extremamente significativo, tem um limite. E um pouco também dessa aula se propõe, a minha intenção nessa aula também tentar discutir um pouquinho quais são os limites desse gesto e quais as outras possibilidades que surgem a partir dele. Uma segunda questão, não menos importante, diz respeito à dificuldade de colocar no mesmo nível monumentos que dizem respeito a memórias muito diversas e que cumprem funções políticas e simbólicas também muito diversas. Colocar no mesmo nível monumentos dedicados a traficantes de escravos, de negros escravizados, como o Davis ou o Colston, ou mesmo Colombo, e, sei lá, as pirâmides do Egito, que foram construídas com o trabalho escravo, ou ainda obras de arte, como filmes, pensa aqui no Vento Levou, ou para recuperar um assunto, uma discussão que no Brasil também foi objeto de muita polêmica, a literatura do Monteiro Lobato. Então, colocar no mesmo nível de discussão objetos e questões e memórias tão distintas é bastante problemático. Então, eu fiz uma opção que foi tratar nessa aula daquilo que um teórico, um dos primeiros teóricos do patrimônio e do monumento, um austríaco chamado Alois Riegel, chamou de monumentos intencionais, aqueles monumentos construídos e erigidos com o intuito de conservar uma lembrança, que se relacionam com memória coletiva, com uma identidade
construída, enquadrada, né, para consolidar uma certa dimensão, uma certa visão, né, de passado e para transmitir esse passado. E parto aqui para pensar um pouquinho, né, essa monumentalização do passado e a sua transmissão por meio né, dos monumentos da tese, de uma das teses, né, do Benjamin no seu texto póstumo sobre o conceito de história, né, a tese 7, que eu leio aqui. Nunca houve um monumento da cultura, diz o Benjamin, né, que não fosse também um monumento da barbárie. E assim como a cultura não é isenta de barbárie, não é, tampouco, o processo de transmissão da cultura. Então, é com base nessa tese benjaminiana que a gente vai tentar discutir um pouquinho o que significam esses monumentos, que tipo de cultura, mas principalmente a serviço de qual barbárie esses monumentos estão ou podem estar. François Hartog, um historiador francês, afirma que o patrimônio, e como parte desse processo de patrimonialização, os monumentos, os chamados monumentos históricos, tornam visível o que ele chama de ordem do tempo. O que isso significa? Entre outras coisas, afirmar que o patrimônio e os monumentos, que são parte, como eu disse, desse processo de patrimonialização do passado, é uma produção histórica, e como tal se articula com a escrita da história. E que, portanto, primeiro, supõe uma relação com o tempo e com as muitas formas sociais, daquilo que o Hartog chama de culturalização do tempo, as noções de passado, de presente e de futuro, sinteticamente falando. Esse processo é submetido a regras discursivas que são específicas e é resultado de um processo que transforma objetos, retirando-os do seu sentido original e ressignificando-os como algo distinto. Um processo que se constitui ao longo do tempo e que, portanto, produz significados distintos sempre ou a cada vez que uma sociedade presente olha, se apropria e ressignifica esse monumento ao passado. Um outro historiador, esse brasileiro, o Manuel Salgado Guimarães, também afirma, num texto dos anos 90, que a eleição do patrimônio histórico produz um movimento que é muito similar, diz Manuel Salgado, à própria escrita da história. O que significa, diz o Manuel Salgado, que nós devemos inquirir os monumentos como a uma fonte, como inquirimos uma fonte histórica. Quais valores esses monumentos representam? Quais atributos justificam a sua existência como patrimônio ou como monumento histórico? E o que é fundamental, qual relação esse monumento estabelece com o presente? Além disso, e ainda dialogando com o Manuel Salgado, tratar os monumentos como fontes, como evidências, como indícios históricos que produzem sentidos que não são perenes e que devem ser lidos, na verdade só podem ser lidos à luz do presente, abre a possibilidade de atribuirmos a esses monumentos históricos significados e valores que não apenas aqueles apologéticos e comemorativos. Leio aqui um trecho do Manuel Salgado que me parece interessante porque sintetiza um pouco essa reflexão inicial. Ele diz: da mesma forma que um conjunto de documentos só poderá se transformar em fonte histórica pelo trabalho do historiador, igualmente os objetos que aprendemos a ver como um patrimônio histórico só ganharam esta qualidade a partir de uma operação envolvendo diferentes esferas de produção de saberes e poderes. Tanto Hartog quanto Manuel Salgado concordam, portanto, que, e por caminhos muito próximos, concordam, portanto, que a eleição do patrimônio e do monumento histórico, parte desse processo de patrimonialização, não se dá de forma desinteressada, gratuita e neutra. São processos políticos
que conformam interesses, que conformam conflitos e disputas pelo passado. E, nesse sentido, a gente pode falar do patrimônio e dos monumentos históricos, como territórios de luta, como territórios de conflito, como parte dessa disputa mesmo pelo passado. O que significa, entre outras coisas, reconhecer a desigualdade nas formas de apropriação e de seleção desse passado que será monumentalizado. Significa também reconhecer que esse passado, como um espaço de luta material e simbólica, sempre que traz à tona essa desigualdade, provoca reações daqueles que pretendem usar o monumento, usar o patrimônio, como uma forma de enquadrar uma leitura, uma visão de passado. Um exemplo disso foi a destruição da placa que homenageava a vereadora Marielle Franco, assassinada pela milícia carioca em 2018, pelos hoje deputados bolsonaristas Rodrigo Amorim e Daniel Silveira. Aquele gesto de violência não confronta apenas a memória de uma vereadora que contrariava os interesses políticos dos dois agora deputados, mas é também um gesto que procura cercear, impedir a proliferação, a produção de uma outra memória, a ocupar o espaço público, reivindicando um outro passado e, por extensão, e como consequência, também um outro presente. Boa parte dos que condenaram de antemão a destruição de alguns monumentos reivindicam ou falam de um ponto de vista que parece lidar com o passado como alguma coisa perene. Na Folha Paulista condenou as manifestações porque elas estariam lendo o passado com os olhos do presente, como se o passado fosse alguma coisa estanque, congelada, e como se houvesse uma outra maneira de olhar o passado que não pelos olhos do presente. No caso dos monumentos, eles nos colocam frente a um problema, porque eles articulam diferentes temporalidades que se sobrepõem e mesmo entram em conflito, como é o caso do que acontece agora, depois da morte, do assassinato do George Floyd. Nós temos, de um lado, um passado que habita esse monumento e que diz respeito, entre outras coisas, a imagem de si que os antepassados pretendiam ver representada nesse monumento, e, de outro, modo como nós nos apropriamos e ressignificamos as intenções, as narrativas, o discurso contido nesse monumento. Nas últimas semanas, o que nós temos visto é um confronto, é um tensionamento entre o passado e o presente, mediado esse tensionamento por essas políticas de patrimonialização que elegeram como monumentos, no passado, identidades, memórias que hoje afrontam identidades e memórias outras que foram invisibilizadas, quando não mesmo violentadas por essa eleição de monumentos que tecem elogio, que prestam homenagem ao colonialismo, ao racismo ou mesmo à escravidão. Então, o que também está contido nessas manifestações recentes é uma pergunta crucial, para além do ato, para além do gesto de colocar abaixo monumentos, estátuas, etc., há uma questão central aí. Que tipo de passado nós escolhemos? E mais do que isso, não apenas que tipo ou qual passado nós escolhemos, mas também como nós queremos representar esse passado. Que tipo de narrativa nós queremos construir, que tipo de narrativa nós queremos construir de passado para informar o nosso presente e para nos fornecer os instrumentos, os meios de imaginarmos e planejarmos o nosso futuro. Nós queremos lembrar, monumentalizar um passado de violência? Nós queremos lembrar e monumentalizar um passado de escravidão? Ou nós queremos lembrar e narrar outros passados que podem formar uma outra relação com o presente? Uma segunda questão
quais são as alternativas, à derrubada dos monumentos. Eu comentava lá no começo da aula, que esse ato, ainda que ele produza efeitos simbólicos e políticos muito significativos, eles têm um limite. Por outra razão, entre outras razões, é difícil imaginar um movimento que consiga pôr abaixo todos os monumentos e todo o patrimônio que, de algum modo, mantém relação com passados autoritários, com passados de violência, etc. Qual é, então, a alternativa? A derrubada de monumentos. Elas existem? Sim, elas existem. E a gente pode listar algumas delas. Primeiro, é preciso ampliar as políticas patrimoniais e de conservação e encontrar ou produzirmos outras formas de seleção daquilo que vai ser a nossa memória, que não apenas o patrimônio, que não apenas a memória produzida pelas classes hegemônicas e dirigentes. Uma segunda alternativa, que foi bastante comentada em vários artigos, em textos escritos nesses últimos dias por historiadores, arquitetos, museólogos, enfim, é a inscrição de alguns desses monumentos em espaços de educação patrimonial. A presença de alguns monumentos no espaço público naturaliza a memória desse passado que está representado no monumento. E penso principalmente em museus, como espaços capazes de acolher uma perspectiva crítica e que desnaturaliza esses monumentos como aqueles locais mais apropriados do que uma praça, por exemplo, ou um parque de alguma grande cidade. E uma terceira alternativa é o reconhecimento e a produção de outros monumentos, que pode chamar aqui com algum cuidado de contra-monumentos, que abram o espaço público, que permitam o aparecimento no espaço público de outras trajetórias que não aquelas eleitas pelos poderes públicos como dignas de reconhecimento. E, ao mesmo tempo, mapear monumentos, arquiteturas, espaços públicos que foram esquecidos, inclusive por políticas governamentais. Há um exemplo que me parece muito significativo dessas duas coisas aqui em Curitiba. Nós temos aqui na cidade uma praça chamada Zumbi dos Palmares, que é construída em memória à presença africana em Curitiba. Essa praça ela não faz parte do circuito turístico da cidade. Se você chega em Curitiba e embarca num daqueles ônibus que percorre pontos turísticos locais, ele passa por vários monumentos dedicados a etnias as mais diversas, mas ele não chega nem perto da Praça Zumbi dos Palmares, porque, entre outras coisas, ela está localizada num bairro mais retirado, mais afastado do circuito turístico e do circuito de memória mais tradicional. Em contraposição a essa política algo perversa, porque ela permite ao poder público dizer que, sim, há um monumento em homenagem à presença e à memória africana, esse monumento está distante o suficiente do circuito, vou chamar aqui de tradicional, enfim, que ele pode ser esquecido. Em contraposição a esta política, uma colega do Departamento de História aqui da UFPR, a professora Joseli Mendonça, coordenou durante alguns anos um projeto chamado Afro Curitiba, Passeios pela História e Memória da Presença Negra na Cidade. É um roteiro que percorre alguns locais no centro da cidade, que sinalizam, que marcam a presença negra em Curitiba. Uma presença que é preciso que se registre. A própria historiografia local, durante muito e muito tempo, simplesmente negou. Para encerrar, então, a importância dessas manifestações nas últimas semanas é que elas chamam a atenção para a importância de interrogarmos os monumentos e a memória da barbárie. É preciso tanto confrontar a continuidade
dessas práticas que reafirmam no espaço público a memória da violência ou das violências, quanto confrontar com as políticas de esquecimento que acabam, por caminhos os mais diversos, por reforçar também as práticas e políticas que justificam, que naturalizam o nosso passado autoritário. Por outro lado, há um risco que é preciso atenção para que possamos contorná-lo. Tão fundamental quanto interrogarmos o passado e interrogarmos especialmente a monumentalização da violência e da barbárie, é nós não deixarmos cair no esquecimento que figuras como Borba Gato existiram e o que essa existência significa. Ou seja, nós não podemos esquecer, nós precisamos desse lembrar ativo de que falava Adorno, nós precisamos lembrar ativamente que sim, nós fomos racistas, nós tivemos um passado de escravidão e esse passado ainda nos afeta, esse passado ainda informa o nosso presente. Nós precisamos lembrar ativamente que as nossas instituições não apenas exaltavam, como exaltam genocidas e torturadores. Nós precisamos, portanto, de uma lembrança ativa que, ao mesmo tempo, questione, ponha em questão os monumentos históricos que celebram a memória da barbárie, sem deixar ou sem correr o risco de que esse questionamento naturalize, ou melhor dizendo, condene esse atual esquecimento. Porque esse questionamento contundente às muitas formas de violência monumentalizadas em estátuas, sejam elas do Borba Gato, do Colston ou do Churchill, eles precisam se estender a outras formas de memória da violência e da barbárie que estão dispersas, que estão espalhadas, difusas, a nomes de ruas, escolas, bairros e mesmo cidades, Florianópolis, por exemplo, que prestam homenagem à memória da barbárie, que prestam homenagem à memória da violência, que prestam homenagem à memória do autoritarismo e da ditadura, que precisam ser postos em questão, que precisam ser questionadas, que precisam ser levadas à frente, essa interrogação, esse tensionamento, que hoje a gente vê acontecer de modo mais visível nesses movimentos que colocam abaixo monumentos, estátuas e interrogam a noção mesmo de patrimônio. Do mesmo modo que nós não aceitamos mais que um monumento em homenagem à memória de um traficante de negros escravizados ocupe um espaço privilegiado de alguma praça em alguma cidade, nós precisamos caminhar no sentido de não aceitarmos mais também que o nome de ditadores, colaboracionistas, torturadores sejam lembrados em placas de ruas, em nomes e em muros de escolas ou em cartões postais. Entre outras coisas, porque, e eu encerro como comecei, citando Walter Benjamin, enquanto a memória da barbárie, enquanto a memória da violência permanecer monumentalizada, seja em estátuas que ocupam espaços públicos, seja discretamente dispersas em placas com nomes de ruas ou bairros, enquanto essa memória permanecer monumentalizada, os mortos não estarão em segurança, porque o inimigo segue e continua a vencer. É isso. Se cuidem, fiquem em casa, até semana que vem e vida longa e próspera.